Tá tudo errado, tudo errado, tudo errado. Sabe aquela coisa da sua casa que você sabe que tá errada e que você não tem como consertar mais? E aí que a única solução é ou uma reforma completa, colocar tudo abaixo para começar de novo, ou então desistir e trocar para uma outra. Esse é o Corinthians, o assunto do vídeo de hoje aqui do canal Fala Pedro Reis. Mas antes de falar sobre isso, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos, comente e de novo eu peço, se inscreva por aqui para dar uma força, para dar uma moral. Por favor, eu tô com um objetivo de chegar a 1.000 inscritos até o fim desse mês. Era até o fim de junho, não deu, e eu estendi até o fim de julho. Então, a sua inscrição, o seu like, me ajuda muito para alcançar esse objetivo. Então vamos lá, falar do Corinthians, do momento que o Corinthians passa, dessa volta depois dessa pausa para a Copa do Mundo de Clubes e para a derrota, sobre a derrota no jogo de hoje. Vamos lá. Primeiro falar do jogo, cara, rapidinho, que eu acho que o assunto maior é todo o contexto, né, dessa casa que precisa de uma reforma. Primeiro de tudo, o Corinthians é um time que tem como cultura de jogo, cultura de clube, um time que joga no abafa, que joga com o apoio da torcida, que joga empurrando e sufocando o adversário. Isso é cultural do time. Só que para isso dar certo nos dias atuais, isso necessariamente passa por uma organização, passa por processos. E eu não estou nem falando fora de campo, estou falando dentro de campo. Passa por um time organizado. Em algum momento da história do Corinthians, muitas vezes isso foi o suficiente. O abafa, o apoio da torcida, o jogo sufocando o adversário dentro de casa. Mas isso ficou no passado. Hoje o Corinthians é um time sem padrão, que a única forma que ainda consegue competir é trazendo essa mística, essa cultura do clube, de usar o seu mando de campo como uma forma de pressionar, de sufocar o adversário o tempo todo. Mas é isso, só isso que restou para esse clube. Dentro de campo a gente não vê padrão, principalmente nas mãos do senhor Dorival Júnior, que dentro de casa não combina. Pensa aquele móvel caro, bonito, aquele móvel rústico, com um ar do passado. Mas pensa colocar isso dentro de uma casa de madeira. Ou melhor, tenta colocar isso dentro de um cômodo onde todo o resto não orna. E o Dorival Júnior é um cara que ele não orna com o Corinthians, não combina com o Corinthians, não dá liga com o Corinthians. Isso já era claro desde quando se especulava o Dorival no Corinthians, não ia dar certo e não está dando certo. Tem algum bom resultado aqui, um outro bom resultado ali, mas isso, olhando além do jogo, do resultado, o que a gente percebe é um time sem padrão. É um time que não tem um time. É um time que não tem uma forma de jogo definida. É um time em que as coisas não se encaixam. É um time que as coisas não fluem. É um time que as coisas não andam. E o hipotético Dorival no Corinthians, que era um sonho da vida dele treinar o Corinthians um dia, esse cara, cada dia que passa, não existe e se transforma ainda mais em um ser hipotético. Porque o Dorival Júnior no Corinthians é um ser hipotético. E vamos ser bem sinceros, as coisas não vão melhorar com ele. Não vão mudar com ele. Porque ele é um treinador nota 5, que faz um trabalho no Corinthians nota 3. Você não tem um padrão tático definido, você não tem uma organização de bola parada definida, dá para notar isso. Você não tem um padrão de jogo, de forma de propor jogo. É tudo mais do mesmo.
Não existe um time que queira ter uma forma de vencer o adversário, sendo que só existe uma forma de vencer o adversário trabalhada nesse time. Não dá. Sem contar o marasmo que é esse cara à beira do gramado, sem contar a cara de isolamento que ele estava na volta do intervalo. Alguém que nitidamente está ali sem entender o que está acontecendo. O trabalho é atrapalhado pelo contexto extracampo, é atrapalhado por uma diretoria que não existe e uma diretoria que o contratou que foi destituída e que a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos passos. É atrapalhado por isso? É. Mas é alguém, um móvel de madeira nobre, um móvel caríssimo que custa o olho da cara e que não combina com nada do restante da casa. Tá ali, você olha e fala, nossa, que móvel lindo, mas cara, ficou horroroso aqui. Esse é o Corinthians dentro de campo. Porque fora dele é uma coisa que, de verdade, dessa casa que eu estou usando como comparação, ela necessita ser demolida. Não que o clube tenha que acabar, porque o Corinthians nunca vai acabar. Mas é uma casa que necessita de fato de uma demolição e uma reconstrução completa. Não dá para a gente ter esperança mais em que vai existir um salvador da pátria, em que vai existir um político dentro do clube ou um grupo político que lá dentro vai se articular e vai conseguir uma nova vida para o Corinthians, vai conseguir organizar a vida financeira do Corinthians. Não dá mais para contar com isso. Para ser bem claro, não dá mais para contar com o ovo no da galinha. Não dá mais. Não dá para ter esperança em um contexto político que é o clube, em que o ex-presidente, que basicamente foi presidente por 15, 16 anos, o André Sanches, está tendo que devolver, depois de 5, 6, 7 anos, gastos com cartão corporativo. Gastos esses gastos todos eles, em momentos em que o Corinthians não tinha nada a ver. Réveillon em São Miguel dos Milagres, eu acho que era. O Corinthians estava jogando no litoral do Nordeste nesse dia? Não. Gastos com farmácia, compra de testosterona, Viagra. É brincadeira, né, cara? É absurdo. É absurdo. Absurdo o ponto que chegou. E você pode ter certeza que se cavar vai ter muito mais coisa. Porque o ser político no Corinthians, esse ser político no Corinthians, ele tem muito poder. Ele tem poder na imprensa, ele tem poder no dia a dia do clube social, ele tem poder entre os conselheiros. E isso só veio à tona, só estourou, porque alguém no Twitter pegou de forma independente, tirou print e tal, o cara teve acesso e isso explodiu. Porque alguém deixou vazar lá dentro. E que certamente vai ser perseguido dentro do clube por ter deixado vazar. Quem divulgou também vai ser perseguido por ter divulgado. A gente chegou num ponto em que precisa ser recomeçado. Do zero mesmo. Do zero. Tirar todas essas cabeças que estão lá, esses 300, 400 conselheiros, que estão um pouco se lixando pro Corinthians, pro corintiano, pro torcedor, eles não estão nem aí. E a pergunta que sempre fazem é muito curioso como que é interessante esse presidente do Corinthians, porque é um cargo tão visado e procurado, tão desejado. Por quê? E aí tá algumas das explicações. E o que falar da Taunza? E o que falar dos inúmeros empréstimos com empresários?
E o que falar de contratações absurdas de Jonathan Cafu, Léo Natel, Matheus? Nada contra esses caras, são jogadores profissionais, eles não têm culpa e certamente tomaram até prejuízo nessa negociata. Mas a instituição está sendo prejudicada há, no mínimo, 50 anos por conta dessa política suja que existe dentro do clube. E aí precisa de uma reconstrução, de uma renovação e de transparência, que é o oposto do que esse grupo político que agora comandado pelo André Sanches teve que devolver 15 mil reais para o clube, que se procurava vai ser muito mais mesmo. E aí a ideia era uma nova cara, um novo rosto. Aí vem o Augusto Melo, né? Que antes de assumir fez um esquema de onerar o clube em 25 milhões de reais. Na primeira oportunidade ele pegou. Na primeira oportunidade esse cara pegou. E a categoria de base? Que o seu Augusto Melo fez parte junto com a renovação e transparência. Os inúmeros jogadores contratados nessa gestão. Os inúmeros de gastos com cartão corporativo nessa gestão. Os inúmeros absurdos que dia a dia aparecem no Corinthians. E como reconstruir? Eu acho que a mudança para uma SAF, eu não vou nem entrar em discurso vazio e no discurso do que a SAF é benéfica para o clube, porque a maioria das pessoas não querem isso, mas aos poucos já estão entendendo, né? Porque tem um vídeo meu de 2023 que viralizou no Instagram, na época que eu não produzia vídeo aqui pro YouTube, falando que o Corinthians ia cruzeirar em breve. E não cruzeirar em resultado. O Corinthians fatura muito mais do que o Cruzeiro. O Corinthians sempre tem jogador, mesmo em fase ruim. O Corinthians ia cruzeirar na situação institucional. E já está acontecendo isso, já está cruzeirando. Só não enxerga quem não quer, ou quem ganha alguma coisa em não enxergar. Já foi. Esse clube já foi. E não é o resultado do campo que vai mudar, porque assim, quando o Corinthians empatou e começou a jogar melhor, ter até alguma possibilidade de virar o jogo, a minha pauta para o vídeo de hoje já estava definida, que era falar sobre essa reconstrução dessa casa. E a única saída, infelizmente, hoje é uma intervenção do Ministério Público. Porque por mais que seja uma instituição privada sem fins lucrativos, que é o Clube do Corinthians, por mais que seja isso, não dá para se falir um clube desse. Não dá para se punir a ponto de acabar. E o interesse público em cima do Corinthians é gigantesco. Por isso o Ministério Público precisa se intervir. Por isso que precisa alguém de uma força da justiça que bata no peito e fale, cara, acho que passou do ponto aqui, não vai ter ninguém, esses caras não vão se acertar. Isso vai ser um prejuízo gigante, não só para os credores, mas um prejuízo até social. Imagina o caos social que seria o Corinthians declarar falência. E cara, eu não tô zoando não. Me lembro muito bem no centenário do clube, na época comandado pelo André Sanches, o Corinthians colocou quase 1 milhão de pessoas na virada. Eu aqui em Prudente comprei rojão, ó que moleque, bizarro, né? Comprei rojão pra virada do 1º de setembro, 100 anos do Corinthians. Foi o anúncio que iríamos ter um estádio próprio, construído em Itaquera, com a identidade e a cara do Corinthians. Bobinho, inocente. Quanto será que esses caras levaram para erguer esse estádio, que até hoje não pagou? E que tá pedindo para você, torcedor, dinheiro. Eu tenho amigos que falam assim, mas você não doou nada, onde já se viu?
Você não quer ajudar, você não quer o bem do clube? O quê? Eu não doar, eu tô fazendo um bem pro clube. Porque quando o nome de alguém, o meu nome hipoteticamente vai no Serasa, não tem ninguém me doando dinheiro não, irmão. Eu que não cuido das minhas contas. Eu que não trabalho pra ver. Por que que o Corinthians é romantizado? Ah, o torcedor precisa pagar o estádio. Cara, que loucura. As coisas não são assim. E isso é chamar o torcedor de trouxa, de otário. Na cara dura. Chamar o torcedor de otário. No fundo é isso. E pode apostar que isso ainda, esse negócio do Doi Arena ainda vai dar pano pra manga. Pode apostar. Já tava no orçamento do Agostinho, né? Que ia até hoje. E como que aprovaram os orçamentos do Andrés? Tá vendo? Se ninguém chegar e falar assim, ó, a partir de hoje a casa vai ser demolida. Vamos começar uma nova casa. Aqui vamos instituir um CEO, vamos instituir um comitê. Levante os interessados. Vamos recomeçar, colocar em ordem. E você quer indicação? Guilherme Belintani reestruturou o Bahia depois de um processo semelhante a esse, né? Um processo semelhante a esse de Ministério Público, de uma necessidade de SAF. Marcelo Paz, do Fortaleza. Tem o Pedrinho XP, que é muito estranho, né? O Pedrinho XP ter saído da diretoria do clube, véspera de estourar tudo o que aconteceu, e agora está sendo do nada, está sendo cobrado por uma coisa que aparentemente ele não tem nem poder de influência de fazer isso. Que também não daria para ser ele também, mas enfim, alguém que chegue e arrume, que o Ministério Público indique que de fato, cara, alguém salve esse clube. Se depender do político, não vai salvar. Se depender do torcedor organizado, também não vai salvar, porque ele tem muito interesse. No fundo, lá no fundo mesmo, de verdade, eu acho que as pessoas que mais querem ver o Corinthians bem são as pessoas que mais são xingadas, que são alguns analistas de imprensa, alguns caras que são voltados à parte financeira, de análise de parte financeira de clube, que está alertando e avisando faz tempo. Depender de pessoas de dentro do clube, depender de algum ser político do clube, não vai rolar. É triste. É triste. E eu tô avisando desde 2023 e estamos em julho de 2025 e eu sigo com o aviso. Se não demolir a casa, vai cruzeirar. E vai cruzeirar com força.